Em entrevista coletiva, 3 secretários municipais de Lucas do Rio Verde apresentaram ações estratégicas para enfrentar os desafios do período chuvoso, marcado aí pelo aumento expressivo nos casos de dengue. Até o momento, mais de 300 casos já foram registrados, gerando preocupação sobre a possibilidade de agravamento nos próximos meses, como explicou a secretária de Saúde, Fernanda Helt Ventura. Apenas começamos o período de chuva e nós já temos mais de 300 casos confirmados de dengue no nosso município, né? E todos os indicadores nos levam a crer que nós teremos números elevados de casos. Então, por isso é muito importante chamar a atenção da população, pedir mais uma vez, né, que estejam atentos aos cuidados, porque a dengue, ela é uma doença grave, né, que leva à internação, hospitalização e leva a óbito também. Então, nós estamos aqui fazendo um clamor à nossa população para que lembre desses cuidados, né, para que a gente evite. Nós temos aí plenas condições de evitar que isso aconteça, né? Então, tomando as medidas preventivas, né, nós conseguiremos evitar que esses números aumentem na nossa cidade, mas é preciso aí a colaboração de toda a nossa população. A secretária de Saúde destacou também que, embora a vacinação contra a dengue esteja disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, apenas 50% deste público recebeu a primeira dose. Nós temos a expectativa de vacinar mais de 1.500 crianças e adolescentes e até o momento nós só vacinamos 50% disso na primeira dose. Então são pouco mais de 700 doses feitas com primeira dose e dessas 700, pouco mais de 150 fizeram a segunda dose, né? Por que essa vacina é feita nessa faixa etária? Porque está comprovado que infelizmente, a faixa etária onde mais tem tido internação e infelizmente óbito. Então, se vocês têm um adolescente em casa, né, procure a unidade de saúde, essa vacina está disponível gratuitamente, né, não espere o pior acontecer, né? Então, nós temos em todas as nossas unidades de saúde essa vacina e, infelizmente, a gente está empurrando isso, está deixando de lado, né? Quem já teve dengue sabe do quanto isso complica, de quanto é uma doença que atinge o organismo de uma forma muito ruim, né? Tem pessoas que ficam aí muito tempo internado, demora tempo para se recuperar e as crianças nessa faixa etária, elas estão em pleno desenvolvimento, né? Estão dando aquele estirão de crescimento e o organismo é mais sensível. Então, por isso que com a vacina, se caso ela venha ter a doença, né? Que a gente não consegue evitar a contaminação, a picada e tudo mais, mas evita que ela desenvolva a forma grave da doença e inclusive vá a óbito, né? Então a gente precisa olhar aí, quem tem criança e adolescente, leva na unidade de saúde, faz a vacina, que ainda dá tempo da gente se prevenir. Além disso, a secretária de Saúde reforçou a importância de medidas preventivas como a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. Pedir que as pessoas abram os domicílios, deixem os nossos agentes entrar, né? Tirem aqueles 10 minutos por semana para olhar o próprio quintal, né? Porque é só isso de tempo que a gente precisa, né? E para a gente eliminar esses focos, hoje a nossa equipe da vigilância detecta focos em todos os bairros da cidade, né? Então todo o nosso índice de infestação pela larva do mosquito da dengue está em todos os bairros, né? Então é bem preocupante mesmo. Se não fosse tão preocupante, nós não estaríamos aqui chamando vocês, né, a nossa população para nos auxiliar, né? Então a gente conta realmente com o apoio, né, e a ação individual de cada um para que a gente evite essa tragédia que pode acontecer nos próximos meses, não só aqui no município, mas em todo o nosso estado. Ainda durante a coletiva, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Felipe Palles, chamou atenção para os problemas dos lotes baldios na cidade, que somam cerca de 9.500 terrenos sem construção. Nós sabemos que a responsabilidade de limpeza é do proprietário, então o cuidado, a vigília com esse terreno deve ser feita pelo proprietário, pelo responsável. Principalmente agora que inicia o período chuvoso, né? Estamos já vivendo esses altos índices pluviométricos. Então, o crescimento dessa vegetação em alguns lotes é bastante acelerado. Em torno de 45 dias a 60 dias, a gente já tem um lote em ponto de corte, 60 a 70 centímetros de altura. Então, a gente pede o apoio da população com esse cuidado. Por que falar de lote, né, numa situação voltada aí mais de saúde pública?
Porque o lote, quando ele está com vegetação elevada, ele é mais propício a gente ter, né, pessoas que acabam jogando de forma irregular resíduos nesses locais. E esses resíduos podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti e a gente aumentar esses índices de doenças como a dengue e a chikungunya. Então, todo cuidado com relação a esses lotes é necessário. A nossa secretaria já começou a identificação, né, as vistorias por bairros, então é uma vistoria feita presencial que a gente faz, bairro a bairro, identifica esses lotes, faz a notificação para o proprietário, que tem um prazo para limpar, mas a gente sempre orienta, não espere essa notificação vencer. Primeiro, essa notificação ela é feita de forma digital, então ela pode ir ao e-mail do proprietário, via WhatsApp ou correio. Mas se o cadastro dessa pessoa não estiver atualizado aqui no Poder Público, essa notificação ela é feita via edital e muitas pessoas não têm acesso a edital. Então, às vezes, ela nem fica sabendo que foi notificada, mas lá na frente ela vai ser responsabilizada por essa limpeza. Lembrando que a pessoa em que o Poder Público faz a limpeza desse lote, ela é autuada em 40 UFL, né, por descumprimento dessa notificação, e a taxa de limpeza que a Prefeitura terceiriza para fazer essa limpeza também é cobrada no valor de 5% da UFL. Então, resumidamente, um lote aí de 500 metros quadrados, a gente teria um valor aproximado aí de R$ 1.500 que é passado ao contribuinte. Então, a importância de ser feita de uma forma preventiva, né, com responsabilidade, já é de conhecimento que esse lote ele já cresce, né, com a vegetação em 45, 60 dias, então é necessário que o proprietário faça a limpeza aí por temporada de chuva aí até 3, 4 vezes nesse momento. Então é importante que a gente se atente com relação a isso. E claro, o nosso principal objetivo é que a cidade fique limpa, né, para que a gente evite casos mais acentuados aí de doenças tropicais e que a gente consiga, né, ter essa questão mais ordenada. Lembrando, a gente sempre sugere o plantio de grama. Importante a gente falar do plantio de grama porque a grama ela acaba inibindo o aparecimento do mato, né, da vegetação, né, que cresce de forma mais acelerada. Ela é mais fácil de ser controlada, sem falar que nós temos sempre eventos aí de desconto de IPTU quando a gente tem esses lotes com plantio de grama. Por exemplo, esse ano nós tivemos 20% de desconto. Então, a longo prazo, esse custo que a pessoa tem inicialmente com o plantio, ela é diluída e é reduzida. Sem falar, né, nessa diminuição de casos de mato com vegetação elevada e de doenças tropicais. Já o secretário de Obras, Marcelo Bresolim, explicou que recolhe, então, entulhos e resíduos urbanos. Esse recolhimento segue, né, um cronograma previsto para os bairros. Inclusive, Marcelo ressaltou que é essencial que a população colabore, organizando, inclusive, seus descartes conforme as datas previstas, evitando, assim, o acúmulo de lixo. Na verdade, a gente tem o serviço de limpeza urbana terceirizado. Então, a gente tem a cidade dividida em 8 setores e desses 8 setores nós temos 5 empresas contratadas a serviço da limpeza urbana. Então ele tem toda uma regulamentação contratual das ações dessas empresas e nós, enquanto Poder Público, cobramos, monitoramos e orientamos essa execução contratual. Então, assim, o que acontece? Em alguns anos foi realizada a questão do mutirão, só que o mutirão ele engessa bastante a capacidade operacional da Secretaria de Obras, porque lá ficam vários caminhões, pá carregadeira, reta escavadeira, tudo a serviço da limpeza urbana. E a gente entende de uma forma bem assim simples, que enquanto a gente estiver fazendo o mutirão, a população de forma geral vai estar deixando para colocar para fora ou para fazer suas limpezas lá durante o mutirão. E existe também aquela questão em que a gente faz o mutirão, passa num bairro e depois que passa, aumenta aquele volume de lixo sendo jogado para fora, porque dá a falsa impressão de que a prefeitura passou limpando e que vai passar de novo na semana subsequente. E não é dessa forma. Então a gente fica ali 40, 50 dias em função do mutirão e a efetividade dessa limpeza acaba sendo um pouco baixa. Então, nesse sentido, a gente está focando cada vez mais na limpeza urbana cotidiana, que é isso que a gente já tem contratado, que a gente já tem pactuado e que a sociedade tem por obrigação de conhecer esse ritual de limpeza urbana. E aí a gente tem um cronograma estabelecido, ele é um cronograma feito junto aos presidentes de bairro, ouvidas as autoridades locais lá de cada bairro, e a gente fez esse cronograma para as empresas executarem. Existem algumas alterações agora em decorrência do início das chuvas, aumenta as demandas de capina, de passar veneno, de coletar entulhos, e isso pode acontecer de haver um atraso no cronograma, mas não é isso que a gente espera e que a gente tem a expectativa que a população conheça esse cronograma, porque, por exemplo, lá no bairro Parque das Araras,
Então lá, segunda-feira, passa o caminhão de coleta de entulhos. Então é importante que a população daquele bairro conheça esse cronograma para que no sábado ou domingo ele coloque os seus entulhos para fora, na frente da sua casa, quando móveis, por exemplo, um guarda-roupa, uma cama, ela tem que estar desmontada para facilitar a carga, coloque em frente à sua residência e na segunda-feira vai passar o caminhão coletar. Se ele colocar na segunda-feira, no final do dia ou na terça, aquele lixo, aquele rejeito, aquele entulho vai ficar 8 a 10 dias na frente da sua residência. Então é importante, é fundamental que a população conheça esse cronograma e se organize minimamente para estar contribuindo com a limpeza da cidade. Então isso vai deixar o bairro dele mais limpo, os imóveis mais valorizados, vamos dizer assim, um ambiente mais agradável com o vizinho, que é comum também a gente vê ocorrências que o cara desmonta o guarda-roupa, ou coloca uma máquina de lavar velha, coloca no terreno do vizinho, ou no canteiro central, ou no terreno baldio, e não é isso a orientação. A gente pede que as pessoas que colocam o seu resíduo para fora, coloquem na frente da sua residência. Os gestores reforçam que, diante dos desafios apresentados, é fundamental que a população se envolva na manutenção dos seus espaços e também no diálogo com os vizinhos para manter os bairros limpos e livres de criadouros do mosquito. E essas ações também conjuntas visam proteger a saúde dos moradores de Lucas do Rio Verde e evitar um aumento significativo nos casos de dengue, especialmente durante o período chuvoso, quando o risco de prescrição do transmissor do mosquito Aedes aegypti é ainda maior. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere e Novo Tempo, juntos para o novo por você.